É óbvio que quando eu falo de separação, não é apenas de casamento. Às vezes você precisa separar de um noivo ou de uma noiva, você precisa terminar um namoro. Isso tudo são separações igualmente, né? E também é óbvio que eu estou falando de separações por livre vontade, né? Alguém decidiu se separar. E não uma separação imposta pela vida, porque às vezes a vida impõe, né? Tudo bem, submeta-se à vida. Vamos pensar um pouco junto sobre essa coisa de separação? E eu vou lhe dar um exercício daqui para o fim desse vídeo, que se você fizer, vai lhe ajudar muito a saber se você deve se separar ou não. Mas antes de eu lhe dar esse exercício que vai realmente lhe servir de pontos de reflexão sobre se você deve ou não separar, deixa eu começar lhe dizendo uma coisa. Passar pela cabeça de alguém a ideia de que eu quero me separar é algo normal. Então, se você julgar, eu quero me separar porque às vezes eu penso que talvez fosse melhor eu me separar, isso não define se você deve se separar ou não. E quando eu digo que isso é normal passar pela cabeça das pessoas, não é porque o amor acabou, não. É porque às vezes essa ideia de separação, ela fala de acomodações de etapas da vida. Às vezes são novas etapas que se está vivendo, são novas coisas que estão acontecendo e que vão me dando, então, essa sensação de que talvez eu devesse estar separado, talvez eu devesse ter casado com outra pessoa, talvez. Isso é comum. Se sua questão é essa, você está dentro do limiar de normalidade, para usar uma palavra que eu não gosto muito. Uma outra coisa que você deveria considerar também é não decida a separação em momento de crise. Momento de crise não é hora para isso. Nenhuma grande emoção deve estar presente na hora de você tomar uma decisão importante na sua vida. Sejam emoções positivas ou negativas, tanto faz. Raiva demais não é bom conselheiro, alegria demais tampouco. Então você pode decidir casar num momento de muita alegria, de muita euforia e depois se arrepender, como você pode querer se separar num momento de muita raiva. Então, se você está passando por um momento de crise, concentre-se em resolver a crise. Depois que você resolver a crise dentro de você, se você tiver voltado à sua normalidade emocional, aí você pode pensar em separar ou não. Sabe por quê? Porque, por exemplo, você pode ter descoberto uma traição. Ela me traiu. Tá bom. O primeiro impulso é eu vou me separar. Mas, necessariamente, isso não quer dizer que você queira se separar. Isso pode querer dizer que você quer castigar o outro. Você quer ver o outro sofrer. Você quer infligir dor a este outro. Então, em momentos de crise, resolva primeiro a crise. Depois você vai resolver o que você vai fazer com a sua situação de vida. É primeiro preciso resolver e apaziguar sua alma, seu coração, e aí com serenidade você vai decidir o que vai fazer quando se trata de separação. Mas agora vamos a um exercício que vai lhe dar bons pontos de reflexão para você decidir se é ou não hora de você se separar. Então o exercício que eu vou lhe propor é escrever 7 cartas em 7 diferentes dias. Sabe o que eu tô rindo? Isso parece coisa de cartomante, né? Ou então aquelas superstições do São João, né? Onde você vai ver o nome da pessoa amada na borra de café, ou então lá no Nordeste é isso, enfiar a faca na bananeira e aí de meia-noite, na hora da lua cheia, tirar a faca e você vai ter a inicial do nome da pessoa que vai aparecer na sua vida. Não, as 7 cartas nada tem a ver com o místico, o mágico ou o transcendental. Eu vou dar um para bebê para mim mesmo, porque essa foi boa. Eu me divirto tanto gravando vídeo para vocês. Mas vamos lá, se você tá aqui, você tá se perguntando se deve se separar. Vamos levar a coisa a sério. Essas 7 cartas serão 7 pontos de reflexão. E eu lhe darei o título de cada uma das cartas e você deve escrevê-las, cada uma num dia diferente, com alguma tranquilidade, sem nenhum grande ruído externo, onde você possa estar, de fato, concentrado nos seus sentimentos, nos seus afetos. Ah, sim, e óbvio, essas cartas é você conversando com você. Você não vai enviar essa carta nem para sua esposa, nem para o seu marido. Essa carta é você com você, tá? A primeira carta, o título é uma pergunta. Você está feliz ou infeliz nesta relação? E não é simplesmente escrever, estou feliz, estou infeliz. Não, você vai escrever uma carta. Eu não estou querendo uma resposta de uma frase só para essa pergunta. Eu quero uma carta, porque uma carta obriga sua alma a elaborar, a desvendar enigmas que não estão claros nem para você mesmo. Então, se você responder que é uma pessoa feliz ou infeliz, tanto faz, você vai justificar. Esse sentimento, ele é pontual ou ele é permanente? Ele vem de muito tempo? Ele acontece há quanto tempo? Por que ele acontece? O que faz você ser feliz ou infeliz nesta relação? Esse sentimento de infelicidade, se for o caso, ele é fruto de quê? De expectativas realistas ou de expectativas irrealistas? Porque às vezes a gente espera que o outro possa fazer coisas ou possa mudar coisas que o outro simplesmente não pode. Não pode porque não é da natureza daquela outra pessoa, isso que você espera dela. Então você precisa começar a se perguntar, tá, eu sou infeliz porque fulana não é religiosa. Mas acontece que não é da natureza de fulana ser religiosa. Esperar essa mudança não é realista. Realmente não é. A não ser que você queira acreditar no milagre de Deus. Tudo bem, é possível. Mas quem tem que decidir sua vida terrena é você. Deus não lhe deu o livre-arbítrio? Pois bem. Deu também a fulana de não querer ser religiosa, ou de não poder, ou de não fazer parte da natureza dela. Por exemplo, eu sou muito feliz quando meu marido não bebe. Tudo bem, mas ele bebe toda semana e toda semana ele quebra as coisas dentro de casa. Ele é dependente de uma substância química que é o álcool.
foco. Isso vai mudar só porque você está pedindo para mudar? Não, né? E considere todos esses pontos que eu disse e muito mais. Essa é a primeira carta. A segunda carta também será uma pergunta que você responderá. Você vive esta relação ou você vive imaginando o que deveria ser esta relação? E isto, às vezes, para algumas pessoas é meio enigmático, porque talvez seja a hora de você começar a dizer: eu vivo mesmo a relação ou eu estou só vivendo na fantasia que eu queria da relação? Você já deve ter visto pessoas dizendo assim: minha vida seria maravilhosa se fulana fosse assim o assado. Minha vida seria maravilhosa se fulano mudasse tal coisa. Minha vida seria maravilhosa se... Então você não está vivendo a relação tal como ela é. Tal como ela é, você escrever na carta o seguinte: esta pessoa que eu amo e com a qual eu vivo, ela é assim. E coloque a pessoa tal como ela é. E não como você gostaria que ela fosse. E comece a dizer: é esta relação que eu vivo. A relação que eu vivo está posta. Não é que eu queria que fosse, não é o que está faltando. Qual é a relação que você está vivendo mesmo? Então a questão dessa carta é o que é que você tem concretamente nesta relação e não o que você fantasia nesta relação. E também porque às vezes muitas pessoas vivem relações que são muito desgastantes, muito tóxicas, mas ela passa pano. Ela passa pano para tudo que o outro faz, ela inventa desculpas para as coisas que o outro faz. Foi a educação que recebeu, é porque tem outra cultura, é porque perdeu o emprego. Não. Observe a relação que você está vivendo e venha para o presente da relação, e não para o que você gostaria que fosse. Coloque isso na carta. A terceira carta, você responderá a seguinte pergunta: eu vivo às voltas com promessas que nunca foram cumpridas, porque às vezes o outro me prometeu um monte de coisas que ele não é. O outro me prometeu um monte de coisas que ele nunca fez. O outro jurou um sentimento que ele nunca demonstrou. O outro comportou-se no início de uma forma que logo depois ele parou de se comportar. Então, às vezes, a gente está perdido num monte de promessas que nunca foram cumpridas. E às vezes não são nem promessas orais, promessas que foram feitas com a boca, mas promessas que foram feitas com o comportamento. Alguém que prometeu com o comportamento e com o que lhe mostrava quando vocês se conheceram que era uma pessoa muito trabalhadeira. Depois essa promessa não se cumpriu, é uma pessoa muito vagabunda. Ou então essa pessoa prometeu, com todo o comportamento que tinha, que seria uma pessoa muito gentil, muito cuidadosa, muito atenciosa com você. E essa promessa também não é cumprida na relação, é todo o contrário. As promessas que lhe foram feitas são cumpridas nessa relação? Escreva uma carta sobre isso. A quarta carta é também outra pergunta. Você se sente valorizado ou valorizada nesta relação? Isso também parece simples e rápido de responder, mas não é. Exige um mergulho na história do casal. Você é uma pessoa que se sente rebaixada ou enaltecida? Você é uma pessoa ouvida ou silenciada? Você é uma pessoa compreendida ou criticada? Você é uma pessoa que é feita de chacota na frente dos outros? Ou você é uma pessoa que é enaltecida? Isso tudo são questões ligadas ao respeito e que você precisa mergulhar na história desta relação. Não é coisa de uma semana, de duas, mas é na história, na construção dessa relação. Escreva essa carta. Você é ou não uma pessoa respeitada dentro desta relação? E lembre-se que respeito também tem a ver com a sua existência, tá? Você nesta relação é apenas um móvel decorativo da casa, você é apenas um cartão de crédito, você é alguém que pode colocar limites, estes limites são considerados, são aceitos, são colocados à mesa para haver uma negociação. Todas essas são perguntas que dizem respeito ao respeito também. A quinta carta é uma pergunta que vai exigir que você olhe para a sua alma. Você tem medo da solidão? Se eu me separar, por que eu ficarei sozinho? Como seria essa solidão? Eu me sinto velho demais já para recomeçar, ninguém vai me querer, minha autoestima é muito ruim. E, sobretudo, será que você já não vive uma solidão a dois e não percebe? Muitas pessoas, por incrível que pareça, vivem em relacionamentos porque têm muito medo da solidão. E elas abafam esse medo com uma frase que eu particularmente detesto, que é: as coisas são assim mesmo e está tudo bem. Não, as coisas não precisam ser assim mesmo. E nem sempre está tudo bem. E quando não estiver tudo bem, é realmente hora de eu perguntar por que eu não pago os preços da minha solidão. Eu insisto, talvez você seja uma pessoa muito mais solitária acompanhada do que seria se tentasse refazer sua vida. Mas isso é para você escrever na sua carta sobre: eu tenho medo da solidão. Se sim ou se não, isso dá uma boa carta. A sexta carta é: essa relação soma ou subtrai na sua vida? Isso também é importante porque exige um balanço da relação. Às vezes a gente acha que precisa muito do outro, que não vive sem o outro. E a gente não se dá conta que a gente só somou a vida do outro. Que a vida do outro só é o que é por tudo que a gente deu e dá. Mas que no final das contas, na hora da matemática, eu me sinto uma pessoa profundamente subtraída e o outro uma pessoa profundamente adicionada. Então, como é que tá
a matemática desta relação. Ela soma a sua vida. Se soma, soma o quê? Se subtrai, subtrai o quê da sua vida? E nessa equação vale uma questão: tempo. Tempo é algo que não há dinheiro no mundo que reponha. Então você precisa se perguntar: eu estou doando, eu estou dando meu tempo a esta pessoa. Esta pessoa também me dá o tempo dela. É um bom tempo que eu recebo em troca do meu tempo, porque você está dando anos da sua vida a essa pessoa, né? Anos que você não vai ter de volta. Só lembrando, quais ganhos, quais perdas eu tenho nessa relação e, sobretudo, há motivos para eu me sentir grato por estar vivendo essa relação? Isso também entra na carta que você está escrevendo neste momento. E por fim, a 7ª carta. Vocês têm projetos em comum. Em outras palavras, você vai escrever uma carta avaliando se esta relação dá sentido à sua existência. A missão de vida de vocês é uma missão de vida que anda ali junto. Que missão de vida é essa? Ou vocês são só pessoas que vivem juntos a vida e muito mal se fazem companhia? E de fato não compartilham de ideais, de projetos, de coisas em comum. O meu projeto é a gente morrer junto, pagando a conta de luz, de água e o condomínio, e também porque tem que criar esses filhos. Para, bebê! Para, que isso não é projeto de vida. Projeto de vida é algo que quando eu chegar na minha velhice, eu olhe e diga: valeu a pena essa relação. Você sabe de uma coisa que eu tenho medo? Eu não tenho medo de chegar na velhice doente. Eu não tenho medo de chegar na velhice pobre. Eu tenho medo de ser um velho sem sentido. Porque tornar-se um velho sem sentido significará dizer que eu tive uma vida sem sentido. Qual foi o sentido da minha existência? Cada um tem que ter os seus sentidos, que não é só um sentido, e esse sentido é variável também. Ao terminar a escrita dessas 7 cartas, depois com calma e dando um distanciamento de tempo, valendo cada uma delas, com muita calma, com muita serenidade, e vá observando a sua vida como alguém que assistisse a um filme no cinema. Você é ator e espectador, porque você está lendo o roteiro dessa relação. No final das contas, essas 7 cartas, escritas por você, descrevem o roteiro desta relação. E aí é preciso que você, de fato, ao lê-las, use-as como pontos de reflexão para que você consiga balizar. Vale mesmo a pena? Por que eu ainda estou nessa relação? O que me prende aqui? Eu, de fato, acho que os motivos que me fazem estar aqui são legítimos? Ou eu simplesmente tenho medo de dar uma grande virada na minha vida? A esse respeito, deixa eu lhe contar uma coisa. Você já ouviu a expressão cai o dia, não é? Caiu o dia, nasceu a noite. Pois bem, quando o dia cai, ele cai aonde? Ele cai na noite. Isso significa que a escuridão é um poço fundo, onde a luz cai e se perde lá dentro, e surge a noite. Caiu o dia, surgiu a noite. Mas é possível, com uma varinha de pescar, chamada coragem, pescar desse poço escuro e profundo uma luz que está perdida. Essa luz é você. Pense nisso.